Chegamos agora no quarto tópico da lição da Escola Sabatina, da lição que estamos considerando ao longo desta semana. Uma lição que vem falando sobre a importância da palavra profética. Nesse quarto tópico, vamos considerar o tema, a provisão de Deus para seus filhos. Primeira pergunta, Pastor Jairo, descreva a terrível e comum situação de hoje e como devemos enfrentá-la. Qual é a terrível e comum situação que hoje permeia principalmente o mundo religioso? Hoje estamos vivendo numa época muito complicada, uma época que existe muita confusão religiosa, com várias doutrinas, interpretações bíblicas, ou seja, nós estamos vivendo em um período que a pessoa precisa realmente ter um conhecimento profundo da palavra de Deus para não ser enganado. Muitos falsos profetas, muita enganação, espírito enganadores, como diz aqui o apóstolo Pedro. Então Pedro, ele coloca de uma forma bem clara que nos últimos dias, até mesmo Paulo, fala sobre os últimos dias, que seriam dias difíceis, complicados, porque estamos vivendo realmente esse problema, em nossos dias. E doutrinas de demônios, ele fala sobre as doutrinas de demônios, Ou seja, nós estamos vivendo num período que existe muita confusão no sentido espiritual, Por exemplo, esses dias mesmo eu estava vendo um documentário interessante, ali na região de Minas. Aí surgiu um falso profeta que estava curando muitas pessoas. E haviam pessoas do mundo todo, que ficaram sabendo através de vídeos, através das redes sociais. Esse homem que dizia ser profeta estava curando as pessoas. E a cidade de mais ou menos 30 mil habitantes já estava com mais ou menos 500 mil habitantes, 500 mil pessoas, foram dirigidas para lá para obter a cura desse falso profeta. Então a gente percebe que as pessoas têm facilidade de ser enganadas. Então é uma advertência para os nossos dias. Uhum. E é interessante esse pensamento que o irmão Jairo está mencionando, porque muitas pessoas, às vezes até do nosso meio, às vezes por sofrer uma enfermidade por um tempo, não conseguem, através de tratamentos, através mesmo da busca pela medicina, encontrar uma solução para aquele problema, e quando ouvem desses curandeiros, olha, em tal igreja está acontecendo um milagre, está acontecendo isso, aquilo, outro, falam, eu vou naquele lugar porque quero a cura. Mas que cura encontrarão nesse lugar? Na verdade, Satanás tem agido através disso para enganar milhares e milhares de pessoas. Pessoas que querem permanecer na prática dos seus erros, na prática dos seus pecados e desfrutar de saúde. Mas o plano de Deus não é isso. O plano de Deus é que nós busquemos ter uma vida de acordo com seus propósitos, busquemos ter uma vida de acordo com a sua vontade, obedecendo às suas leis, inclusive no que tange à questão da saúde, para que possamos desfrutar de saúde. Mas que não persistamos no erro e no pecado. O próprio Espírito de Profecia deixa bem claro que o diabo, ele tem usado várias estratégias, principalmente a questão de cura, para enganar as pessoas. Então ele coloca as doenças, as enfermidades, e depois ele vai lá, ele mesmo tira essas enfermidades e doenças. E a pessoa pensa que está sendo curada por Deus. E essas pessoas realmente são enganadas. Agora, a segunda parte dessa pergunta nos chama a atenção para como enfrentar essa situação. Como nós podemos enfrentar essa situação? Como nós podemos discernir esses contextos, isso que tem acontecido? Então, diz o apóstolo João que nós precisamos examinar se aquele espírito vem de Deus. E o próprio profeta Isaías vem dizendo o seguinte, se eles não estiverem falando de acordo com a lei de Deus e o testemunho, que é o Espírito de Profecia, então é mentira, é engano. Ou seja, nós precisamos ter base bíblica, conhecimento, para poder então testar, provar se realmente aquilo é de Deus ou não. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual. Muito bem.
Vamos à pergunta B. A que exemplos da Bíblia Pedro se refere para demonstrar a necessidade e a certeza do gracioso livramento que Deus operará por aqueles que o amam e o temem? Nós temos aqui o exemplo de Noé. Então, Noé, ele foi um profeta em sua época, recebeu ali a revelação que o mundo seria destruído por um dilúvio, e Noé pregou aquela mensagem. As pessoas não acreditaram na mensagem pregada por Noé, mas Noé, por ter acreditado, ele e a sua família foi preservada com vida. Ou seja, Deus protegeu Noé e a sua família, por acreditar, né, por crer ali na palavra de Deus. E nós temos outro exemplo que foi Ló. Então, Ló era um homem que, infelizmente, foi morar numa cidade com muita corrupção moral, Sodoma e Gomorra, por causa ali da idolatria, por causa da maldade naquela cidade. Então, Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas livrou o seu filho. Então, Ló foi livrado da morte, da condenação junto com a cidade. Então, Deus preservou a sua vida, juntamente com a sua família. Infelizmente, a sua esposa olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Mas Ló e as suas filhas foram salvos. Mas por quê? Porque Ló era temente a Deus. Então, Deus teve misericórdia. Da mesma forma, em todas as épocas, os filhos de Deus são preservados e guardados por Deus. Muito bem. Então, Deus, ele tem amor verdadeiro por seus filhos, né? Ele não destrói o seu filho juntamente com o ímpio. E nós vimos isso de uma forma muito clara na experiência de Ló, quando interviu de uma forma sobrenatural, enviando anjos para estarem ali para resgatarem Ló e sua família. Mas podemos também tirar uma reflexão aqui, é uma reflexão que foge até um pouco do contexto da lição, mas vale a pena ser citado, porque Ló, ele escolheu morar numa cidade ímpia. E quando nós consideramos a sua experiência e da sua posteridade, nós percebemos que, primeiro, a sua esposa, ela estava tão apegada que quando a cidade começou a ser destruída, ela se virou para trás com o coração cheio do desejo dos bens que para trás estavam ficando, né? E se transformou numa estátua de sal. Mas as filhas que fugiram com Ló, elas já estavam com a sua mente também já contaminada com a maldade daquele lugar. E a consideração que eu quero trazer desta história é para os pais. Pais, o que temos permitido nossos filhos contemplarem? O que temos permitido nossos filhos participarem? Em que contexto social, em que meio nós temos inserido e permitido nossos filhos estarem, muitas vezes com a gente junto também, participando de contextos que não elevarão ou não produzirão no coração dos nossos filhos o desejo de trilhar os caminhos do Senhor. Muitas vezes nós entregamos aos nossos filhos jogos, videogames, situações de lazer que está intimamente ligado com ambientes que a música, o comportamento das pessoas estão muito, muito, muito distantes daquilo que Deus estabelece como princípio que deveríamos seguir. Nós não nos atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos diz: aparta-te do mal. Por que aparta-te do mal? Porque o mal é impregnante. Ao frequentar, ao contemplar, ao conviver, nós perdemos a sensibilidade de que mal é mal, e não apenas mal, mas é terrível aos olhos de Deus. E nós começamos a achar que coisas ruins, coisas más, são normais. Normalizamos essas situações. E se normalizamos para nós, que às vezes já saímos num contexto anterior
de uma busca mais próxima com Deus. Imagine nossos filhos que estão iniciando sua carreira de vida. Vamos tomar cuidado para que nós não sejamos como Ló, que em algum momento venhamos a perder nossos filhos. Depois vamos chorar e com muita tristeza. E infelizmente a gente percebe pela experiência de Ló, que ele foi salvo, mas perdeu, né? Perdeu as filhas, perdeu a esposa, ele perdeu a sua família por tomar essa decisão, uma decisão muitas vezes equivocada, de ir por uma cidade. Visando o ganho, visando a riqueza. Visando, de repente, diversões, maior conforto, né? Infelizmente, isso prejudicou toda a sua família. Isso pode acontecer também conosco. E é interessante que Deus teve misericórdia de Ló. Enviou 2 anjos para salvá-lo, né? Então, da mesma forma, eu vejo que Deus, Ele conhece cada filho seu e o interesse de Deus é nos salvar. E, às vezes, para nos salvar, Ele precisa nos tirar, né? Nos tirar do conforto. Exato. Mas que nós possamos nos submeter, porque se Deus está agindo assim, ainda é porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Amém?